In Walmart's Who Newville, joy started to grow. For online-only savings sure to steal the show. Tech treats and toys so dazzling and new. Walmart Cyber Monday deal soon ready for you. It's online only with very little time to spare. December 1st will soon be here, so be sure to be there. The Who's are prepared. Are you ready too? A day packed with savings. Amazing! Who knew? Subject to availability, terms and fees apply. Get your mother-loving ears on because your big-time radio DJ's got news. PayPal lets you choose how you want to pay for all the stuff. With PayPal, I can pay in-store, pay online, or pay over time. What's that? You want this translated into song? I hope you're sitting down. You can pay your own way. You keep those ears on, you hear? Don't just pay, baby. PayPal. Learn more at paypal.com. Está começando mais um 8 e a Faixa, eu sou o Príncipe Vidani, estamos aqui nesse spin-off do Peladinha, um programa bônus para preencher nossa semana em plena segunda-feira, 1º de dezembro. Hoje eu trago aqui esse programa menor em vídeo no Spotify, se você quiser assistir olhando pra minha cara, são apenas 10, 15 minutinhos, rapidinho, passa o tempo, você nem vê, mas você vai estar assistindo olhando no meu olho, você pode entrar aí pelo Spotify. Se não, me escute através de qualquer outro agregador, como sempre, que estarei no seu ouvidinho com muita tranquilidade. Hoje eu estou aqui neste programa em reta final de Brasileirão, faltando 2 rodadas para terminar, para a gente poder falar sobre o Z4 do Brasileirão e a loucura que se tornou esse final de campeonato. Hoje, o número seguro para escapar do rebaixamento é 47 pontos, é uma loucura, né? A gente sabe que muito dificilmente vai chegar a isso, né? Obviamente que teria que ter muito cruzamento e todos os times de baixo ganharem os seus jogos e tal, Fortaleza, o Inter, o Santos, pra gente ter esse número batido, e ainda teria que ter o número de vitórias ali e tal, de saldo de gol, pra discutir, por exemplo, o caso do Atlético Mineiro, que tem 2 vitórias a menos que Vasco e Bragantino. Mas, vou botar na tela aqui a classificação desde o 9º colocado, que é o Corinthians, até o 18º, que é o Fortaleza, na tela, pra gente enxergar que ponto está o Brasileirão. Bem, você pode ver ali que os dois líderes ali dessa desse pequeno recorte da tabela que eu separei, temos Corinthians e Grêmio com 46 pontos, o Vasco tem 45 junto com o Bragantino, os dois com 13 vitórias, e o Galo também tem 45 com 11 vitórias, mesmo número de vitórias, por exemplo, do Ceará, ou seja, uma vitória do Ceará e um empate, e só um empate do Galo, por conta do saldo de gols, deixaria o Ceará na frente do Galo, né? Isso começa a complicar a vida do Galo aí, por conta do número de vitórias, mesmo do Ceará. O Sport Clube Vitória, em 15º, tem 42 pontos, 10 vitórias, chegando no máximo a 12. O Santos tem 41 pontos, 10 vitórias, chegando no máximo a 12. Inter tem 41 pontos, 10 vitórias, chegando no máximo a 12. Fortaleza tem 40 pontos, 10 vitórias, chegando no máximo a 12. Ou seja, o Vasco hoje em dia e o Bragantino precisam fazer ali, pra ficar tranquilos, né, seus 2 pontinhos, mas já o número de vitórias já deixa eles muito tranquilos, não precisa se preocupar com mais nada. Então, ali o Grêmio, o Corinthians, mais uma vitória ou um ponto qualquer que seja, já deixa eles ali com um saldo de gol para brigar com o Santos. Inter que tem um saldo de gol muito ruim, né? Menos 11, menos 12, teria que tirar aí 6, 7 gols de saldo cada um. Seria muito complicado pro Corinthians, 8 o Inter teria que tirar, então assim, acho que é muito difícil. Mas eu quero exaltar aqui principalmente o trabalho do Palermo no Fortaleza, né? Nos últimos 5 jogos de invencibilidade, aí, se eu não me engano, são 8 jogos sem perder do Fortaleza no Brasileirão, com 3 vitórias consecutivas, Fortaleza numa crescente para fazer uma arrancada, aquela arrancada histórica do Fluminense, se eu não me engano, em 2010, não lembro exatamente, foi 2009, 2010, 2011, um desses anos aí que o Fluminense conseguiu uma arrancada histórica. Eu acho que o Fortaleza tá nesse caminho. Se a gente comparar o retrospecto dele com o retrospecto do Ceará, por exemplo, o seu maior rival, é assustador pro Ceará, que ainda pega Flamengo no jogo do título, ou seja, dificilmente o Ceará vai vencer o próximo jogo. Provavelmente o Flamengo vai querer ganhar já pra levantar a taça na frente de sua torcida e garantir, ainda mais depois do título da Libertadores. E depois o Fortaleza poderia já empatar com o Ceará em número de vitórias. Tem muitos gols de saldo negativo, isso é verdade, mas jogaria tudo pro último jogo para poder passar o seu rival. Pra mim, o Fortaleza nada de braçada nessa reta final, ainda mais porque pega agora um Corinthians já não tão motivado nessa reta final de campeonato, ainda mais com o jogo sendo em Fortaleza. A gente tem o Vasco da Gama e o Bragantino, pra mim, numa situação muito confortável. O Vasco, depois do que fez com o Internacional, inclusive com o 5-1, além de ganhar moral,
vai enfrentar um Mirassol que já tá desfalcado do Reinaldo, ao que tudo indica, o Reinaldo não joga, a gente não tem certeza ainda, mas já é um grande desfalque pro Mirassol, seu principal jogador. E o Vasco em casa também precisando de uma vitória para ficar definitivamente tranquilo. Apesar de matematicamente a gente saber que ainda dá para rebaixar, só um desastre tiraria o Vasco da Série A do ano que vem. E não é nenhum desastre, né? Vários desastres em sequência. Sei lá, vitórias para Bragantino, Galo, Ceará, Vitória, Santos e Inter deixariam o Vasco realmente em risco na última rodada. Eu me arrisco a dizer que pelo número de vitórias, se o Vasco só empatar com o Mirassol, com a derrota provável do Ceará na próxima quarta-feira contra o Flamengo, o Vasco já deve se safar desse risco pequeno de rebaixamento que possui, porque o Fortaleza não pega ele em número de vitórias e o Ceará também não pegaria. Agora, se o Ceará tem um caminho difícil pela tabela, essa gordura pequena de 3 pontos em relação ao Fortaleza e 2 pontos em relação ao Santos Internacional pode fazer diferença. Primeiro, acho que por conta do Internacional em si, que hoje está em 17º, ocupa o Z4 e tem um jogo contra o São Paulo que, na minha visão, é um jogo bem complicado. Apesar de São Paulo não estar em boa fase, acabou de ser goleado pelo Fluminense e tudo mais, e, enfim, tem 3 derrotas nos últimos 4 jogos, eu entendo tudo isso. Ainda assim, a torcida do São Paulo precisa de uma resposta. Nem que seja uma resposta fraca, mas uma resposta. Então acho que vai ser um jogo duro que o São Paulo vai dar tudo para poder passar por esse fim de ano de uma forma menos complicada, né? De uma, sei lá, fazer um pouco as pazes com a torcida, até pra diretoria ter um pouco de paz para trabalhar. Se a diretoria quiser, ela tem que apostar tudo nesse jogo contra o Inter aí. Inclusive, o São Paulo ainda briga por G8, né? Ainda tem que se garantir na 8ª posição para poder ter chance de ir para Libertadores no ano que vem, uma vez que o resultado da Copa do Brasil, se o título vier para Fluminense ou Cruzeiro, o São Paulo estaria colocado ali no G8. Ainda tem Corinthians na briga, Vasco na briga, que hoje estão atrás do São Paulo, então não ajudariam em nada nessa briga do São Paulo. O São Paulo tem que tentar ao máximo se agarrar à 8ª posição e torcer na Copa do Brasil para Fluminense e Cruzeiro passarem para a final, que aí o São Paulo já garante a sua vaga na Libertadores. Mas Santos e Inter, eu acho que são os principais aqui que a gente pode falar candidatos. Por quê? Porque o Vitória ainda tem pela frente um jogo fora de casa contra o Bragantino, que não é confronto diretamente, assim, porque o Bragantino tá bem na frente do Vitória e tem vitórias a mais, né? Tem 2 vitórias a mais. Se o Vitória vencer o Bragantino, ainda vão sobrar 2 vitórias a mais pro Bragantino, então é um jogo fora de casa que o Vitória aposta todas as fichas. Mas ainda assim, nessa rodada, na 37ª rodada, o Santos visita o Juventude, que pra mim é um jogo duro. Não acho que é um jogo fácil pro Santos vencer, ainda mais com todo esse papo de Neymar no sacrifício, etc. O Santos vem de uma vitória boa contra o Sport, mas é o lanterna do campeonato, não é uma vitória que motive o suficiente pra gente acreditar que existiu um movimento de volta por cima no elenco do Santos. Eu acho que é bem complicada a vida pro Santos, que torce muito pro São Paulo em relação ao Internacional. O Internacional que pra mim, eu vou falar a real pra vocês, tá tendo visto o jogo do Vasco. O Inter vai pegar o Bragantino na última rodada. Eu não me arrisco a dizer que o Inter faria mais do que 2 pontos nesse campeonato, tá? Eu acho que vencer o São Paulo no Morumbi é muito improvável. A volta do Abelão aí, que mandou comentário homofóbico, a gente comentou um pouco disso no Pelada dessa semana, que já tá gravado, inclusive, por conta da final da Libertadores. Inclusive é isso, não tô falando aqui no 8 a faixa da final da Libertadores, porque o programa do Pelada, que vai sair na quinta-feira, ele é um especial sobre a final da Libertadores, inclusive tem um ouvinte Cris flamenguista, feliz da vida, vai ser muito maneiro o programa, pra quem é Flamengo principalmente, mas é um programa muito legal aí que a gente já gravou, porque tem CCXP essa semana, então achei que valia a pena já adiantar a gravação e fazer um 8 a faixa sobre o outro lado aqui do Brasileirão, esse lado da tabela que é mais atual, até porque é um programa que até quinta-feira a gente pode ir especulando sobre os resultados. Eu, se for chutar hoje, acho que o Fortaleza tem tudo para fazer uma arrancada de pelo menos 4 pontos, chegar a 44. Cá entre nós, eu acho que o Ceará vai estacionar nos 43. Se eu fosse fazer uma projeção, Fortaleza chegaria a 44, Ceará estaciona nos 43. Eu acho que o Santos, assim, é difícil falar em vencer, mas eu acho que ele no mínimo empata as duas, no mínimo. Mas eu acho que é capaz do Santos ganhar de uma das duas, ou do Juventude, ou no caso ali do Cruzeiro na última rodada, porque o Cruzeiro talvez já entre com o time reserva, talvez já tenha resolvido o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não seja mais atingível, principalmente por conta do tropeço do Cruzeiro contra o Ceará, né? O empate contra o Ceará não estava nos planos do Cruzeiro, e eu acho que estão um pouco abandonando aí essa ideia de ser vice-campeão. Não sei se dá muito pro Cruzeiro isso não, e aí pode ser que o Santos tenha uma vida um pouco mais fácil na Vila Belmiro na última rodada, mas eu acho que são jogos difíceis pro Santos vencer os dois. Mas eu vou contabilizar 3 pontos pro Santos, eu acho que o Santos chega a 44 também, empatado com o Fortaleza, com uma vitória
com o número de vitórias igual, e aí o saldo de gol pode balancear ou desbalancear aí o Santos e o Fortaleza. Eu acho realmente que tem se desenhado um final de campeonato trágico para Ceará ou Vitória e Internacional. Se eu fosse arriscar pela tabela hoje, eu acho que desses 3 times vão cair 2. De verdade. Acho que não vai ser esse ano que o Santos vai cair. Eu acho que essa vitória contra o Sport e esse resultado desastroso do Inter, com saldo de gols, que foi por isso, né? O Santos não tá no Z4 hoje, por conta de saldo de gols da vitória do Vasco do 5-1 e a vitória de 3-0 do Santos sobre o Sport. Foi isso que colocou o Santos em vantagem em relação ao Internacional. Foi essa troca de mais 7 de saldo pro Santos em relação ao Inter, né? O Santos salta 3, o Inter recua 4, então são 7 gols ali de saldo que acaba tirando. Eu acho que Inter, Vitória e Ceará, desses 3, 2 vão cair. Acho sim que o Fortaleza vem para uma campanha heróica para se salvar. Posso estar zicando o Fortaleza e peço perdão se estiver zicando todos os torcedores do Leão. Mas é a minha torcida também para que o Fortaleza se escape. E eu já falei que no último pelado que seria delicioso ver o Fortaleza rebaixando tanto o Vojvoda contra o Ceará. Para o torcedor do Fortaleza seria incrível e seria uma grande história nesse final de Brasileirão. Agora, independente de torcida, acho que o Internacional faz um péssimo fim de campeonato e tem que encarar esse jogo do São Paulo como uma final. Vencer o São Paulo no Morumbi tira toda a pressão do Inter pro jogo contra o Bragantino e provavelmente, momentaneamente, vai tirar o Inter do Z4 também. E aí ele vai enfrentar o Bragantino, inclusive podendo passar na tabela o Bragantino, dependendo do resultado do jogo do Bragantino e Vitória. Então vai se tornar ali um confronto direto, talvez, mas não acho que na luta contra o rebaixamento, mas sim na posição da tabela, talvez por uma briga por Sul-Americana e tal. Pode ser que o Inter ainda belisque, se ele conseguir vencer o São Paulo. Cá entre nós, acho que a situação azedou legal pro Internacional. E acho que o Santos tem que também encarar esse jogo contra o Juventude como uma final. É mais provável vencer o Juventude fora de casa do que o Cruzeiro dentro da Vila Belmiro, dada a situação dos dois times hoje. Então, é jogar tudo. O Juventude já tá rebaixado agora também. O Santos enfrenta o time já rebaixado. E o Santos tem tudo pra garantir, assim. É um jogo difícil. Eu acho que virou uma loucura essa reta final de campeonato. Eu talvez esteja me contradizendo um pouco aqui, mas é um pouco doido tentar especular o que vai acontecer. Fato é que acho que do 14º até o 17º, até o 18º, tudo pode mudar. Desses daí, tudo pode mudar. Agora, o Galo pode perder posição, perder vaga na Sul-Americana, pode até terminar o campeonato em 16º, o Galo pode. Pela fase atual que vive o Galo, fez um ponto nos últimos 3 jogos. O Vasco, que vinha de 5 derrotas seguidas, enfim, consegue respirar fundo. Pulou lá para a liderança da segunda página, que todo ouvinte do Pelada sabe que é o meu sonho desde o começo do ano. Terminar o ano na liderança da segunda página. Então, um ano que eu achei que fosse mais tranquilo pro Vasco. E acho que Vasco, Bragantino e Galo, falar em tragédia pra eles hoje é maluquice. E você, o que é que você acha dessa reta final do Brasileirão? Bota nos comentários aí do post desse episódio no Spotify, me diga quem cai, na sua opinião. Já falei que pra mim, se eu fosse chutar hoje, seria Inter e Ceará. Se eu fosse chutar 2 times, Inter e Ceará. Vamos ver o que vai acontecer nessa reta final. A emoção, porque na parte de cima do campeonato tudo já parece resolvido. O Flamengo parece já eminentemente campeão na próxima quarta-feira contra o Ceará. E eu digo mais, hein? Acho que o Palmeiras pode até perder a vice-colocação pro Cruzeiro. Esse tropeço contra o Ceará complica um pouco isso, mas acho que ainda a desmoralização do Palmeiras nessa reta final de campeonato pode complicar tudo. Tem o site do Peladinha, peladranet.com.br, com link para as redes sociais, grupo de Telegram, redes sociais particulares, produtos na Podcast Store, então vai lá. Originais do Foot, trabalha com produtos originais, tanto novos quanto usados, material de época desde anos 90, 2000 até os dias atuais, mais de 3.000 peças diferentes no catálogo, algumas camisas têm apenas uma última unidade, então literalmente quem comprar primeiro leva. Loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale, 1060, ali em Perdizes. Site todo até 6 vezes sem juros, é só acessar originaisdofute.com. Sigam também o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_, com novidades diárias que sempre aparecem lá primeiro, e tem grupo VIP no Instagram, com link na bio deles. Tem cupom PELADA10 com 10% de desconto. Se for na loja física, fala com os caras lá no balcão, que é o 20 do Peladinha, que rola o desconto ao vivo também. Galera, semana de CCXP, por isso que adiantei a gravação do Pelada. Lembrando que estarei na CCXP da quarta até domingo, todos os dias, contando Spoiler Night. E no domingo tem um convite muito especial pra vocês. 12:30 no palco Omelete. Estarei com o querido Anderson Gaveta ali fazendo o joguinho Fã ou Hater. O Gaveta me convidou, tô muito honrado. Então quem estiver na CCXP no domingo e quiser comparecer no palco Omelete, que é um palco bem central ali no meio do evento, bem exposto, aberto pra todo mundo, não tem que pegar fila nem nada, estarei 12:30 no palco Omelete junto com o Gaveta jogando Fã ou Hater.
Muita alegria, é nóis. Tem link no post pro financiamento coletivo, colabore com o Couber no Seu Orçamento no Apoia-se, no Patreon e na nossa chave Pix, com o podcast @peladranet.com.br, que é a chave Pix nossa, também é nosso e-mail. Lembrando que tem ouvinte Cris Cris gravando com a gente direto, colaborando com R$300, que é a meta de ouvinte Cris Cris. Esse mês já teve a Abigail no programa anterior, tem ouvinte Cris Cris no próximo programa e tem mais 2 ouvintes Cris Cris que já pagaram pra gravar com a gente. Venha também, seria muito legal todo o programa ter um ouvinte Cris Cris junto na mesa pra contribuir com a gente, com as opiniões deles. Então, vamos lá, vem gravar com a gente, seria muito maneiro ter você aí. Aproveite seu 13º, dá esse presente de Natal pro Peladinha. Comente no post desse episódio o que você acha do tema, né, da luta contra o Z4 e do Brasileirão. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a quinta-feira pro próximo Peladranet. Muita alegria. E um lembrete importante. Aproveite a parceria entre a Manual e o Pelada na Net. Usando o cupom exclusivo para ouvintes do Peladinha, o PeladaNet, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido. Comece agora mesmo o seu tratamento. Aproveite o nosso cupom e deixe de adiar a nova fase da sua vida. A calvície pode ser genética, mas tratar é uma escolha e a melhor escolha é a Manual. Link na descrição.